Namastê, gente, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre Chandra, sobre a Lua. Eu confesso que esse é um assunto que, além de eu amar muito, as questões da Lua, para mim, são questões assim que eu amo muito, mas dentre todos os planetas que a gente tem, né, que a gente analisa, né, a gente tem Sol, a gente tem Marte, tem Saturno, tem Vênus, tem Júpiter, tem os nodos lunares, e entre todos essa gama de planetas, e logicamente cada um tem uma função muito importante, mas a Lua e o Sol são definitivamente os planetas que a gente mais estuda, e verifica no mapa de uma pessoa. Por quê? Porque a energia da Lua e a energia do Sol são vitais, né? Tem um papel muito importante na nossa história. Eu falo que eu queria ter feito esse curso há muito tempo, porque toda essa história de astrologia é muito relativa ao tempo, né? E essa coisa da gente se alinhar. E a Lua, né? Todo dia, ou quase todo dia, você consegue, dependendo, obviamente, de onde você mora, quase todo dia você consegue visualizar ela daí, da onde você está. Obviamente, tem dias que ela vai estar menor e tem dias em que ela vai estar luminosa, enorme, lá no céu. Mas, de qualquer forma, as energias da Lua, elas se conectam, e é importante que a gente se conecte a elas, porque a Lua, ela é o único, né? Se a gente, na verdade, teoricamente, a gente não poderia chamar ela de planeta. No termo técnico de Jyotish, né? De astrologia védica, a gente chama de graha, e na tradução para português, vamos dizer que a melhor tradução que a gente consegue é planeta. Mas lembrando que ela não é um planeta, né? Inclusive, ela nem tem luz própria, ela reflete a luz que ela recebe do Sol. Então, a Lua, ela muda, né? Praticamente, e a gente, né? Ela começa numa casa e quando você vai ver já no outro dia, ela já está pronta para se mudar, né? Os ciclos dela são muito, comparativamente falando, são muito rápidos. E a Lua é a nossa mente, e assim é a nossa mente. Um dia a gente acorda assim, outro dia a gente acorda assado, a não ser que você tenha uma prática espiritual ou um sadhana muito, muito, muito disciplinado, você não fica suscetível a isso. E quem são essas pessoas que podem ter essa prática? Geralmente são os sadhus ou os santos, né? Que já têm um domínio, né? Um domínio do corpo muito grande. Então, essas variáveis que a gente vai sentindo todo dia, né, que a gente fica suscetível até todo dia, é o que eu chamo das famosas coceirinhas, né? Então, né, ontem eu estava lendo o mapa e aí eu falava assim muito para a pessoa, né? Então, você deve estar sentindo muita vontade, né? Essas questões devem estar muito aí, dando aquela coceira para que você faça isso. Por quê? Porque as energias daqueles planetas estão pedindo, né? Estão te cutucando, estão te estimulando para que você faça determinadas ações. Mas não significa que ao fazer essas ações você vai estar trazendo somente coisas boas para você, porque dependendo de como essas coceirinhas estão, entre aspas, lá no seu mapa, você pode vir, ao seguir né, essas coceiras, essas vontades que a gente vai tendo, em alguns momentos elas não são boas para nós, porque a condição que elas estão aparecendo no mapa, elas estão aparecendo e a gente sente a vontade, mas não é legal para gente, né? Vai trazer muitas questões. Então, o que a astrologia é exatamente sobre isso. Primeiro, a astrologia é primordialmente sobre tempo, o melhor tempo para aquilo. Segunda coisa é o que é melhor para você naquele tempo. E aí a gente falando de lua é assim indescritivelmente muito importante. E a lua, né? E aí quando a gente pensa em lua, a gente tem muitas variáveis no mapa para se ver. E a que a gente vai estudar nesse curso são os dias lunares. Então, eu, né, assim como vocês, quando eu nasci num determinado dia lunar que não por coincidência vai ser amanhã. A gente chama ele de Trayodashi. É o 13º dia a partir de quando a lua está ficando cheia, né? Ou então o 13º dia, quando a lua está se esvaziando, porque
a gente tem o movimento da Lua, é aquele movimento onde cresce, a Lua tá pequenininha, a Lua nova, ela cresce e depois ela vai diminuindo de novo. Então, ela, o tempo todo, em 15 dias, ela tá crescendo, ela tá ficando aquela bola luminosa, né? E depois ela tá ficando pequenininha de novo, praticamente sem luz. E aí, então, esse dia lunar, ele fala muito sobre você, né? Mas ele não fala o que ele fala sobre você. Ele fala principalmente sobre as suas emoções e as suas relações com tudo isso que está aqui fora. Então, vamos dizer que esse dia lunar, ele fala muito sobre a forma como emocionalmente você se relaciona com o mundo. É muito lindo, né? Então, e aí, então, como que é essa proposta desse curso, então? Então, eu vou voltar um pouquinho, vou começar a contar um pouquinho de história aqui. Muitos, né, vamos dizer, muitos e muito tempo atrás, os devas, então, né, a gente está falando aqui, toda a parte que eu estou citando vem, né, dos Vedas, né, da religião, né, da espiritualidade hindu. Então, há muito tempo atrás, os devas, quem são os devas? Né? Os devas são Shiva, Brahma, Parvati, Indra, Kartikeya, que é o filho de Shiva e Parvati, Ganesha, Vishnu. Então, os devas, eles estavam em busca do líquido que a gente chama de Amrita, ou Soma. Esse líquido que é nos dado pela Lua, né? E aí eu vou adentrar mais. Ele é conhecido como um líquido que vai trazer a imortalidade, né? Então quem toma, né? Quem se alimenta de Soma ou Amrita vira imortal, né? E os devas, né? São todos imortais, mas eles precisavam dessa Amrita. Esse Soma, essa Amrita, estava nas profundidades do oceano, mas eles não tinham a força e o poder sozinhos necessários para extraírem essa Soma desse oceano. Então, para quem não sabe, a gente sempre tem dois times, né? Entre aspas, a gente tem dois times. Um é um time dos devas, o outro é o time dos Asuras, que tem, ou a gente pode traduzir, né? Tem algumas pessoas que traduzem para o português como os que não, os demônios, ou aqueles que não são os devas, né? E aí, então, né? Os devas convidaram os Asuras para ajudar eles a tirarem, a extraírem essa Amrita, ou Soma, lá do oceano. Mas os Asuras falam, mas o que a gente ganha com isso, né? Porque a gente vai botar força e tal, mas e aí? E aí os Devas falaram que a gente vai dividir com vocês a Amrita. Mas já se sabe, né, isso lá entre os Devas, que eles não poderiam dividir, porque então os Asuras passariam a ter, né, essa imortalidade também, esse poder a favor deles. Então, na verdade, os devas convidaram, mas o objetivo deles lá, a intenção por detrás não era dividir. Então, eles juntos começaram a pegaram, né, a cobra Vasuki, né, ela ficou toda estendida, usaram, né, a montanha para fazer o processo e começaram a fazer a batida desse oceano, né? Para o quê? Para que dele a gente extraísse a Amrita, ou Soma. E nesse processo, né, muito difícil, chegou uma hora, né, a Vasuki não estava dando conta, né, a cobra, né, ela não estava tendo tanta força, ela precisava de mais suporte, e também começou a sair um veneno, né, e aí, quando esse veneno, quanto mais eles faziam, né, eles iam batendo, né, iam criando esse movimento no oceano, né, como a gente faz né, para a gente ir escavando, começou a sair esse veneno, e esse veneno ia destruir o universo. Então, eles pararam. Foi pedido a Shiva, então, que pegasse esse veneno, né, e aí Shiva, então,
inspira, né? Ele traz esse veneno para ele, mas se ele tomasse o veneno, vamos, né? Ele inspira o veneno, mas se esse veneno fosse para o corpo de Shiva, ele ia morrer. Então Parvati segura, né? O veneno de Shiva aqui na garganta, né? Então ele inspira o veneno, mas ele fica parado aqui na garganta de Shiva. E aí volta ao seu processo da batida do oceano. E enquanto esse oceano está sendo batido, ainda a Vasuki não está dando mais conta, então Vishnu, né? Para quem não sabe, a gente tem Brahma, que cria, Vi na tradição, né? Vishnu, que mantém, e Shiva, que destrói. Vishnu, ele se transforma num dos avatares dele, né? Vira a tartaruga, e aí ele vai ajudá-la no processo. E continua-se a batida. No final, né, eles vão continuando a batida, começam a sair energias muito auspiciosas. Entre elas sai, quase todo mundo conhece, quem tem alguma identificação com né, com tradições hindus ou védicas, Lakshmi. Então, do oceano sai Lakshmi. E saem também outras deidades, né, que não são, entre aspas, tão famosas, né? E vão saindo até que no momento sai Amrita. E aí, alegria geral, saiu Amrita. Então, vamos tomar Amrita, vamos fazer uma fila e vamos todos tomar. Mas Vishnu, né, eles não queriam, os devas não queriam que os asuras tivessem acesso a essa Amrita. Então, Vishnu se transforma numa mulher maravilhosa, que a gente chama de Mohini, e os asuras, né, como eles têm essa vibe, né, dessa energia mais, vamos dizer, dos demônios, eles correm, né, assim, né, embevecidos pela beleza de Mohini, eles vão atrás de Mohini, e aí, enquanto eles vão atrás de Mohini, é dado aos devas, né, a Amrita, ou Soma, né, que é esse líquido que vem da lua. E aí, nessa confusão, existe um Asura, que ele é muito pró em se transformar, se transformar na aparência de alguém, e aí ele se transformou na aparência de um Deva e recebeu a Amrita. No momento que ele recebeu, Vishnu percebeu que ele não era um Deva. E aí ele tem uma arma, né? Um Sudarsha Chakra, ele corta a cabeça desse Asura, mas ele já havia tomado Amrita, e aí que nascem os nódulos lunares, que a gente chama Rahu, que é só a cabeça, e Ketu, que é só o corpo. Daí que vem tempo, fala, gente, tem uma história longa, né, de Rahu e Ketu, essa é a história. Enfim, a partir do momento, então, que os devas, né, têm esse acesso à Amrita, e é essa a essência da Lua, né, trazer essa energia, porque o que acontece, né? Primeiro que o que acontece na nossa vida em geral aqui, né? Na nossa história aqui, de quando a gente, né, tá acordando, tá fazendo a nossa vida e depois vai dormir. Primeiro que não existe vida sem o Sol. O princípio do Sol, ele é o planeta, né, o Graha Maha, né, esse planeta que sem ele não existe vida. Então, sem a luz do Sol, se amanhã o Sol resolver não aparecer, né, e não aparecer por muita gente passa, a vida vai começar a se acabar. Mas nós também não conseguimos viver só com a energia do Sol, porque o Sol, a proposta do Sol é queimar, mesmo que ele seja um planeta, né? Mesmo que a gente agradeça a ele por, né, poder ter essa energia solar, ele queima, né? E eu falo, quando você vem para a Índia, né? Isso fica, quando você vê o Sol aqui na Índia, você entende a potência do Sol. Então, a gente, para aliviar, né, vamos dizer, para trazer essa energia, né, que acalma, a gente tem energia da lua durante a noite. Então, à noite, a lua faz com que as coisas cresçam, a lua traz essa energia que acalma, e aí durante o dia a gente queima essa energia com o sol. Então, a lua provê para gente a energia que vai ser queimada durante o dia. Então, veja a importância da lua, né? Porque quando, né? E aí, quando a gente faz os nossos rituais, os nossos pujas, né? Ou você acende lá a sua dipa, sua lamparina, por que a gente usa fogo?
né? Porque fogo é aquele que transforma. A gente só passa por transformação com a energia de Agni. O conhecimento é uma energia de Agni, porque é uma energia que nos transforma, né? Então a lua dá energia e aí de dia a gente queima essa energia. Então cada dia lunar ele tem uma energia, por exemplo, né? Então tem dias lunares que são ótimos para você estar com outras pessoas, né? É favorecido para que a gente esteja junto e faça algo legal. E tem dias que são dias ótimos para você destruir as coisas. Tem dias lunares em que a gente, naquele dia, é bom para destruir, para acabar um ciclo, para encerrar certas coisas, né? Para ir para a luta, né? De repente você tem lá alguma história para ser resolvida e você precisa de uma energia de luta. Aquele dia lunar é favorável para aquilo, né? Então, cada dia lunar, né? Então, a gente tem, na verdade, são 15 dias, só que a gente acaba tendo 16, porque uma vez a gente vai ter a lua cheia e uma vez a gente vai ter a lua nova. E essa dança, né? Porque a lua e o sol estão dançando lá no céu. Então, a gente tem a lua como Shakti e o sol como Shiva. Então, nessa dança lunar entre o Sol e a Lua, quando a Lua a Lua vai ficando, né, vai crescendo, a cada dia ela vai ficando maior e mais luminosa, a gente fala é quando a gente precisa se afastar de Shiva ou do divino para se entender a si próprio. E aí a gente vai em busca, né, de toda a gente vai em busca de se entender a si próprio e inclusive além vai atrás desse material, né? Dessa se entender nessa história da gente ter a nossa materialidade. E uma vez que a gente alcança, chega lá no nosso material, quando a lua está cheíssima, né? A lua está plena, é quando ela está mais distante do sol lá no céu. E aí ela sente então que agora é o momento de ir para dentro, é o momento de entrar num caminho mais interno, mais espiritual. Então a lua começa a perder a luz para o quê? Para ela poder voltar a se encontrar com Shiva. E a gente vai junto nessa dança, né? Então, cada dia lunar a gente vai ter uma energia, a gente vai ter um chakra diferente sendo ativado, né? A gente vai ter uma proposta para aquele dia e também e obviamente cada pessoa nasceu num dia lunar, então por exemplo, né, o dia que eu nasci traz questões, traz características para minha história, principalmente em relação a como eu emocionalmente me conecto aí com todo mundo, principalmente, né, a gente fala muito das emoções e dos relacionamentos, né? E assim como você também tem o seu dia lunar. Então, a proposta desse curso é que a gente estude um dia lunar por mês. Ou seja, a gente vai se preparar antes desse dia lunar chegar. Então, vamos imaginar que a gente vai começar o nosso primeiro dia lunar, que seria, a gente chama de Pratipada, que é o primeiro dia lunar após a lua cheia ou então após a lua nova. Então, a gente vai estudar esse dia lunar, vai ver o que é bom para fazer nesse dia lunar, quais são as atividades, né, que são legais. Aí a gente vai ver quais são as reflexões, o que esse dia lunar está pedindo para a gente refletir, né, esse autoconhecimento sobre a gente. E aí, então, quando esse dia lunar chegar, a gente já vai ter se preparado, a gente já vai ter estudado, e aí você vai fazer, né? A opção é que você faça um mantra e uma reflexão naquele dia, e se você também você vai ter um yantra, né? Onde a gente tem um desenho sagrado geométrico que remete àquele dia lunar para que a gente se conecte com essa energia lunar. Então, a gente, a cada mês, a gente vai estar se preparando para um dia lunar. E aí a gente vai estar conhecendo. E se né? E obviamente você tem o seu dia lunar, você vai ter a chance de se enxergar, né? No seu dia lunar. Então vai ser, por exemplo, você fala assim, nossa, e aí você vai receber também o seu calendário. A gente recebe, vocês vão estar recebendo o calendário dos dias lunares, né? Relativos aonde você mora. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que
né? Você quer se planejar e no mês que vem você quer fazer uma atividade onde você quer organizar a casa, ou você quer fazer alguma construção dentro da casa. Tem um dia lunar que é muito legal para isso. Então você pode, né, se organizar, colocar no seu calendário que naquele dia iniciar aquele processo vai ser muito legal. Porque quando a gente faz o cálculo, né, das melhores datas, a gente só usa dia lunar, gente. A primeira coisa que a gente usa são os dias lunares e depois, obviamente, a gente usa também outras camadas, mas eles são fundamentais, porque os dias lunares dão o tom daquele dia, né? Fora isso, né, além de você entrar nesse conhecimento, né, das energias boas naquele dia, a gente também vai fazer um mergulho interno muito grande, porque vão ter reflexões daquele dia, mas eu também vou acabar entendendo muito sobre esse dia lunar na minha história, principalmente em relação às minhas emoções e aos meus... né, as pessoas com quem eu convivo, e principalmente com os meus parceiros. Então, a cada mês a gente vai estar vivenciando um dia lunar, onde nesse mês a gente vai ter né, o mantra para esse dia lunar, a Nitya Deva, né, porque elas são as deidades que cuidam dos dias lunares. A gente vai falar sobre as características desse dia lunar, para que ele é bom, quais são as boas reflexões naquele dia, e vai finalizar com um yantra, né? Obviamente, se você quer fazer o Japamala, ou se você só quer fazer 3 mantras, ou se você quer fazer o yantra, isso tudo vai ser muito particular de cada um. Mas se você conseguir se conectar, né, é uma grande chance não só, né, de você estar se conectando aqui, né, com toda essa história, com o universo que vai estar acontecendo, mas você também vai estar se conectando muito com a sua história, né, porque você vai estar se conectando muito com a energia da lua, da mãe divina. E isso, obviamente, vai trazer coisas muito legais para você. Então, esse curso, né, nessa grande caminhada que a gente vai fazer um dia lunar por mês, ou seja, é legal porque um dia lunar é tranquilo, dá para fazer com tranquilidade, né? Tem-se um tempo bom para se conectar com todo esse processo. E aí, obviamente, né, depois que você já tiver feito, né, a gente já tiver feito 5, 6 dias lunar, você vai estar cada vez mais entendido do assunto e vai ficando mais fácil essa história, né? Essa conexão. E aí, então, para quem se inscrever agora, né? Quando acabar de assistir a aula e vai ter um link e se inscrever para estar fazendo essas 16 aulas, né? Porque a gente vai estar passando aí por todas esse processo. Eu vou dar de presente, né, uma leitura de 30 minutos para falar só sobre o seu dia lunar no seu mapa. E vai ser muito legal, porque isso é algo que praticamente eu não consigo fazer durante as leituras habituais. Por quê? Porque esse é um assunto muito mais específico, né? E às vezes, como eu sempre digo, as pessoas já têm as suas questões, né? Já têm as suas histórias e não, né? A gente não insere coisas que talvez no momento a pessoa não prioritariamente não queira ouvir. Mas para quem se inscrever, né? Pagando aí, seja por cartão de crédito, seja, né? Por boleto, como você quiser fazer, conectado a essa longa, né, essas 16 aulas, né, a gente vai marcar, né, eu vou dar prioridade, por exemplo, se a gente vai estar estudando o primeiro dia lunar e se você tem lá no seu mapa, você nasceu no primeiro dia lunar, eu vou dar dando prioridade para as pessoas que estão com os dias lunares mais perto, mas de qualquer forma, todo mundo que entrar vai ter essa análise de 30 minutos do seu mapa sem nenhum valor extra, porque vai ser um presente para quem entrar na proposta de vir com a gente nessas aulas para estudando um dia lunar por mês, né? Então, o que é legal que eu coloquei aqui? Então, você tem a oportunidade de se alinhar,
né, com a energia da Lua e para agir de acordo com essa energia que é hoje, né? Toda vez que eu vou programar para mim qualquer atividade, eu vou começar um curso, vou dar uma aula, ou enfim, vou fazer, a gente vai se mudar, principalmente a gente vai viajar, eu sempre faço os melhores horários e, obviamente, os dias lunares são a primeira coisa que a gente mexe, né? Então, isso é muito legal, né? E faz muita diferença, né? Eu falo pessoalmente falando, a gente já sabe, mas a gente já tem o tom da viagem, como que ela vai ser, é muito legal. Você vai ter mais oportunidade de conhecer sobre outras formas de Shiva, porque durante cada dia lunar, ele também é conectado com uma forma de Shiva diferente. Então vai ser legal para você ver outras formas, né, além das quais você conhece. Você vai entender, né, através dessa análise que a gente vai fazer aí do seu mapa, você vai entender emocionalmente, né, como você funciona e como você se relaciona com as outras pessoas. E, gente, né, é muito legal entender a nossa proposta de relação e emoção para entender como, às vezes, tem várias questões que a gente tem e a gente não entende porque elas são dessa forma. E emocionalmente falando, né, hoje a gente fala muito de questões emocionais e mentais, o quanto isso está tão difícil, né? Então, ter esse autoconhecimento através do dia lunar é muito legal. Isso vai te dar um outro insight sobre a sua linguagem emocional com o mundo e principalmente com os seus parceiros, né? Vai ter uma prática de yoga também baseada nesse dia lunar, que você pode, né? Obviamente não precisa ser um super praticante de yoga, são práticas de yogas mais simples, mas que vão te ajudar. Além disso, também vai ter você pode fazer, né? Na hora que você desenha o seu yantra, você colore o seu yantra, né? Na verdade, o yantra já vem desenhado, você colore. Você pode fazer, né? Pode deixar ele lá no seu templo ou fazer alguma meditação junto com ele. E isso é um curso, e a ideia desse curso. E a gente também, eu vou trazer um pouquinho de Bhagavad Gita relacionado com o dia lunar. E a ideia desse curso é principalmente para quem quer mexer, trabalhar com as emoções, porque é um curso onde a gente vai sentir e experienciar muito, né? Quando a gente fala de emoções, não dá para trazer aqui para a cabeça, né? Não dá para a gente analisar de uma forma muito analítica. Até tem pessoas que tentam fazer, mas isso pode criar certos conflitos. E a ideia desse curso é trazer uma experiência emocional e de autoconhecimento muito legal, né? Vai ser uma oportunidade única. Então, fica aqui o meu convite, né? Para que vocês venham nessa jornada comigo, nessa jornada com Chandra, onde a gente vai entrar nas energias da Lua uma vez por mês. As aulas, eu vou deixar as aulas gravadas, então eu vou estar enviando para vocês, né, o link. Mas depois a gente vai marcar um bate-papo e eu só vou conseguir marcar esse bate-papo a partir do momento que eu tiver as pessoas comigo para a gente tentar achar os horários onde a gente pode ter mais pessoas vindo. Né? Então não dá para falar, gente, já vai ser toda terça, todo sábado, porque vai depender da disponibilidade do grupo, né? De como vai ser isso. É uma oportunidade muito legal, principalmente para se conectar com a energia de Shakti, da Mãe Divina. Eu, pessoalmente, nesses anos onde para mim nunca foi fácil se conectar com essa energia, tem sido né, nesses últimos 1 ano e meio, onde realmente eu agora sinto uma conexão muito forte, né, com a energia da Mãe Divina, da Lua. E é, assim, muito legal como emocionalmente muda muita coisa. E aí, só para colocar um adendo aqui, né, às vezes o pessoal fala muito, né, quem tá na área do yoga, ou quem já passou, ou passa por Ayurveda, ou tem alguma relação, está estudando Vedanta, né? Se fala muito sobre moksha, né? O famoso moksha, né? E o que tanto é esse moksha? Moksha é quando a gente entra num estado, né? Onde a gente
a gente reconhece, né? A gente reconhece o valor, né? Tudo isso que a gente tem, as coisas que estão em volta, mas a gente não tenta controlar mais isso, né? A gente consegue entender a grandeza desse valor, mas ao mesmo tempo a gente não quer nada pra gente. Isso de uma forma bem simples para explicar, que eu acho que é uma forma que é o ABC, né? Não adianta a gente entrar em temas com formas muito mais difíceis de se falar, e a energia de moksha ela é toda permeada pela energia da Mãe Divina, né? Então, para alguém chegar, né, para aqueles que estão aí numa caminhada espiritual com um objetivo de um dia chegar perto, ou enfim, né, sentir essa energia do moksha, é a energia da Mãe Divina, a energia da Lua, quarta casa. É muito lindo, gente. É assim, é algo que a gente vive, é muito para ser sentido, né? Então, fica aqui o convite, eu vou estar colocando junto com essa aula também, né, as informações onde você pode acessar, como é que faz para entrar, mas é importante, é um processo que vai ser esse processo dessas, a gente vai passear por todos esses dias lunares, né? Então não é um processo para um mês, a gente não vai, fiz uma aula e tá bom, né? Então assim, é um processo que todo mês a gente vai estar vivenciando. E para aquelas pessoas, né, que às vezes estão em busca de criar uma rotina espiritual, né, uma rotina onde você possa tá conseguindo manter um sada, né, uma prática espiritual mais disciplinada, vai ser muito legal, porque é um ABC, né? Uma vez por mês você tem um encontro, e aí de pouquinho em pouquinho esse encontro pode ir crescendo. Então fica aqui o meu convite. Vai ser uma viagem muito legal. Eu espero encontrar todos vocês aí nessa história. E qualquer dúvida, eu tô por aqui. Dhanyavad, Dhanyavad and Om Chandraya Namaha.